Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre a questão de plano de ação, né? Pare de ficar complicando. Eu vou te apresentar aqui 4 passos para você poder sair a sua ideia do papel, para você poder avançar no dia a dia. Muitas vezes a gente perde para a gente mesmo, né? Porque a gente acaba complicando coisas que são fáceis. Fazer planejamento é muito simples, é só a gente colocar no papel, colocar as ações, colocar o que precisa ser feito, o prazo daquilo e os responsáveis, certo? Esse é o ponto fundamental e eu quero te colocar isso aqui no passo a passo para poder te ajudar, para você poder ter resultados ainda esse ano e já se preparando para 2026, porque ao longo desses 2 meses é o que a gente precisa fazer, planos, para que a gente consiga executar esses planos em 2026. Óbvio que você não vai deixar de fazer as outras coisas, mas você vai intensificar o que precisa ser feito ainda esse ano. Eu sou Marcelo De Sanz, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados. E vamos aqui um ponto fundamental para você. Você já criou um plano? Com certeza você já criou um plano. Quantos você conseguiu colocar em prática? Mas diga a verdade, não é para mim, você vai responder para você mesmo. Quantos planos você já executou, ficou bonito, mas você acabou não avançando? Você já se perguntou por que que isso acontece? Por que que você não coloca a ação nesses planos? Porque o plano, ele não executa sozinho. Ele precisa de uma ajuda. E a ajuda é sua, de executar esse processo. Você precisa colocar em prática. Muitas vezes esse plano, ele está difícil de entender, ele não está claro, a gente não entende os objetivos, a gente não entende o passo a passo. Antes de você começar a fazer um novo plano para 2026, é importante você refletir aonde é que você falhou ao longo desse ano, ao longo dos anos. Porque com certeza você irá repetir novamente esses problemas e esses erros. Então é importante você sempre fazer uma análise, sempre entender o que está acontecendo, entender onde que você está falhando, e isso é importante para você, antes de mais nada. Então a verdade ela é dura, mas você precisa enxergar que se você não enxergar onde que você está tendo dificuldade, aonde você está falhando, você concorda comigo provavelmente que você irá fazer os mesmos erros. E eu estou aqui para te ajudar. A maioria dos planos morrem porque a gente tem complexidade e de falta clareza. Então, se isso acontece, o que que você tem que fazer? Você tem que deixar mais claro as suas ações. Você tem que deixar mais claro os seus objetivos, você tem que deixar mais claro o teu dia a dia. Isso é importante. E eu vou te apresentar aqui 4 passos para te ajudar nesse processo. O passo número 1 qual que é? Definir o teu objetivo real. Nada de frases vagas, nada de, eu vou crescer, eu quero crescer esse ano, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero desenvolver a minha autodisciplina, eu quero fazer isso. Isso tudo é vago. Você tem que deixar específico para você poder alcançar. Eu quero aumentar as minhas vendas em X%. Eu quero aumentar o meu faturamento em 20 vezes mais. Eu quero aumentar o meu faturamento 50% em relação a 2025, tá certo? Então eu vou deixando claro. Se você tem dúvida, você pergunta para alguém e a pessoa vai te responder o que que ela entendeu e aí você vai traduzir isso e verificar se é fácil. E aí não tenha medo de fazer isso, porque a gente só avança quando a gente se expõe, tá certo? O fato de você se expor e as pessoas não entenderem, isso não significa que é ruim, significa que você pode melhorar. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que buscar no teu dia a dia, encontrar sempre oportunidades de melhorar. O passo número 2 qual que é? Como você já sabe o que você precisa fazer, como você está claro o que precisa fazer, você vai criar o plano, né, o que a gente chama, que são microetapas, microações mesmo, tá ok? Pequenas ações diárias, você pode começar de forma macro, você estabelece aí quais são as macroatividades que você vai fazer durante as próximas semanas, mas naquela semana especificamente você tem que colocar as microações. E aí eu te dou uma dica. Se você não entende aquela ação, se você não entende o próximo passo, você precisa detalhar mais, tá certo? Se você não tem visivelmente qual é o teu próximo passo daquelas ações da semana, você precisa detalhar mais. Porque se você está com dúvida, imagine as outras pessoas. Então você precisa deixar no microetapa, em microações. Esse é o grande segredo de um plano de ação, onde você não tenha dúvidas dos próximos passos. O passo número 3, o que que é? Atribua um dono e prazo. E aí, muitas vezes a gente trabalha sozinho, né? A gente é microempreendedor, a gente coloca ações nossas, coloca lá o teu nome e o prazo que você vai executar. Isso aqui é um ponto também fundamental,
Porque muitas vezes a gente coloca ações, mas não coloca prazo. E aí o prazo ele te define prioridade. Então você vai começar por aquilo que precisa ser entregue logo. Aquilo que precisa ser entregue dentro da sequência que você colocou. Então coloque aí sempre, se acostume a fazer isso já agora, para isso se tornar um hábito. À medida que você vai crescendo, você vai criando a cultura de dar nomes para as pessoas que vão executar e os prazos que precisam ser feitos também. Isso é um ponto fundamental que a gente às vezes negligencia, a gente deixa de lado. E aí você vai ver que isso vai te ajudar a priorizar. Bom, isso vai te ajudar fortemente a priorizar. Um plano sem responsáveis e datas é só uma intenção, fica vago, né? Fica solto, você não fecha. Como se fossem cadeados, você deixa os cadeados abertos. E aí isso gera o quê? Gera a possibilidade de postergar, a possibilidade de procrastinar, porque não tem data, não está claro quem precisa ser feito. E o passo número 4, o que que é? Ao longo desse processo, você vai precisar fazer ajustes e revisões. Então eu recomendo que no final da semana, na sexta-feira, você faça uma avaliação do que andou, o que não andou, por que não andou e o que precisa ser feito para andar. E aí você já planeja a semana seguinte nas microações da semana seguinte, trazendo o que não foi feito para essa próxima semana e colocando prioridade aí no que precisa ser feito, no que precisa ser desenvolvido. Fazendo esses 4 passos com muita intensidade, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado no seu dia a dia. Isso você vai deixar o seu planejamento vivo, cheio de ações, cheio de resultados. Obviamente que nem tudo vai dar certo, você vai precisar entender esse processo, você vai precisar entender por que não está dando certo em alguns momentos, o que precisa ser melhorado, sempre com a lógica de melhorar continuamente. Por isso é importante, nessa sexta-feira, você fazer a avaliação do que andou, por que não andou, o que precisa ser feito para andar. Quer fazer um plano de sair do papel? É só seguir esses passos com muita intensidade. Óbvio que não vai dar certo na primeira semana, mas é igual andar de bicicleta, você vai melhorando cada dia, cada semana, você vai entendendo o que precisa ser feito com mais propriedade. Se você fizer o teu plano, se você me mandar, eu faço uma análise crítica e te dou uma resposta. É só mandar no direct pra gente que eu vou estar te respondendo. Esse é o desafio, é fazer você melhorar esse processo, é fazer você entender esse processo e a importância desse processo. Mas você só vai conseguir fazer se você fizer. Os resultados só acontecem através das ações, não tem outra alternativa. E aí eu te desafio a sair da inércia, a sair do repouso e fazer algo diferente nesses próximos 2 meses para que você consiga ter resultados melhores aí já em 2026. Se você quer mais ajuda da gente, a gente tem mentoria onde eu consigo te ajudar, onde eu consigo pegar na sua mão e te levar para o próximo estágio, cheio de resultados, cheio de situações para melhorar o teu dia a dia. São vários mentorandos que a gente já passou aqui e que a gente trouxe resultados. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana a gente coloca conteúdo aqui novo para poder te ajudar, para poder acelerar os teus resultados. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas. Tem pessoas precisando dessa ajuda, tá certo? E a gente precisa fazer o canal crescer aqui, a gente chegar em 1.000 inscritos para que eu consiga trazer mais conteúdos aqui para você. Um grande abraço, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.